Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Gabriel Freitas Reis, membro do GEMAN, doutorando, e nesse vídeo eu falo para vocês a respeito da minha pesquisa de mestrado, que veio a ser, obviamente, a temática da minha dissertação. Vamos lá. O recorte histórico no qual a minha pesquisa se deu foi o século V depois de Cristo, mais especificamente o terceiro quartel do século V. Esse século faz parte de uma época que ficou tradicionalmente conhecida pela historiografia como sendo o período de decadência ou de queda do Império Romano. Uma noção que entre os historiadores atuais já está ultrapassada, e essa quebra de paradigma se deve a uma quantidade tão grande de mudanças no pensamento atual que eu não vou me estender falando sobre. Somente aqui é importante mencionar que, na atualidade, a época que eu estudo tem sido preferencialmente chamada de Antiguidade Tardia, que é um conceito que pretensamente dá conta de resumir uma imensidade de transformações históricas que o pensamento europeu oficial moderno e contemporâneo tendeu a ver sob uma ótica catastrófica. E o que exatamente aconteceu de tão significativo na sociedade do Império Romano dessa época? Já se considera equivocado dizer que o Império Romano caiu, mas aconteceu sim um lento processo de mudança de lógica de governo nos séculos III e IV, que foi seguida por uma descentralização no século V, uma perda muito grande de antigas conquistas. Regiões como a Gália romperam com o governo romano, através de vários processos consecutivos de usurpações do título imperial e de ascensão territorial de organizações políticas que eram originalmente germânicas. Então, na época que eu estudo, nós temos vários reinos que pouco a pouco foram rompendo com o controle romano naquelas regiões. Principalmente eu vou citar aqui o reino de Soissons, que foi um reino gaulês e não germânico, e também, aí sim germânicos, o reino franco de Paris, e outros dois que aparecem muito na minha pesquisa, que são o reino burgúndio da Sapáldia e o reino gótico de Tolosa. E a minha fonte histórica, por meio da qual eu acesso esse passado distante, são obras escritas por um romano da Gália, que foi um nobre chamado Sidônio Apolinário. Na minha pesquisa, eu parto do pressuposto que existiam na época identidades políticas e que o Sidônio Apolinário tece sobre elas representações, utilizando-se delas para atingir alguns interesses. Mas para entendermos isso melhor, é importante dizer quem foi Sidônio Apolinário. Ele nasceu lá pelas bandas de Lugdunum, na atual Lyon francesa, situada na região do sudeste gaulês, que mais tarde passou a fazer parte do reino burgúndio. Ele era da gente dos Apolinários, mas quem mais aparece na vida do Sidônio é a família da esposa dele, a gente dos Ávitos, que habitava uma região mais central da Gália, que era a Arvérnia. Não obstante, o Sidônio Apolinário também teve uma carreira muito promissora na Itália, que não era exatamente uma província do Império Romano, era a sede, onde tudo ocorria. O Sidônio Apolinário ocupou importantes cargos políticos na Itália, sendo inclusive prefeito de Roma no ano de 468. Com isso, a gente observa que o Sidônio Apolinário teve uma vida bastante itinerante, com vários tipos de alianças políticas. E bem, ele escreveu um corpo imenso de literaturas, com 147 cartas e 24 poemas, ainda que essa divisão seja um tanto arbitrária filologicamente. Nesses poemas, o que a gente observa é uma grande flutuação, o mesmo ocorrendo com relação às epístolas, e isso contraria uma noção essencialista do que era ser romano, do que era ser bárbaro, do que era ser civilizado, do que era ser germânico. Pessoas como o rei Eurico são xingadas, detratadas e chamadas de bárbaras pelo Sidônio Apolinário e tempos depois trazidas novamente à literatura em termos completamente diferentes, laudatórios. Nós também vemos indivíduos romanos da Gália, como Ceronato, ser chamado de bárbaro e criticado por um comportamento céltico, ou seja, bárbaro também, e vemos pessoas como o rei Teodorico II de Tolosa serem tratadas em termos completamente elogiosos. Dessa forma, o objetivo central da minha dissertação era compreender a favor de quem realmente estavam os interesses de Sidônio Apolinário e o que disso tudo era, na verdade, engenhos retóricos que representavam literariamente o fenômeno identidade política, visando o atingir de determinados interesses. Analisando a literatura do Sidônio, o que eu concluí? Ele só age a favor dos interesses dos Ávitos, da gente dele, da gens dele, e todas as alianças, fossem com outras gentes gaulesas, fossem com godos, com burgúndios, com itálicos, com francos ou com bretões,
eram, na verdade, estratégias políticas que seriam, e muitas foram, rompidas assim que o cenário político mudou e que se tornou mais auspicioso agir de modo diferente. Existe um longo debate a respeito de se o Sidônio acreditava ou não nas identidades que aparecem nas obras deles. É um debate, a meu ver, com vícios oitocentistas. Os indivíduos daquela época não se demoravam pensando sobre isso. O Sidônio sabia, como ele mostra, por exemplo, na Epístola 3.3, que se um celta passasse a falar em latim, ele seria civilizado, por exemplo. É claro que ele também sabia que isso era mais teatro do que realidade. Conquanto, só nos cabe dizer que ele se utiliza de categorias discursivas amplamente afirmadas na tradição literária latina para elogiar ou detratar aqueles com quem ele se alia. Então é isso, gente. Abraços.